Bom dia, graça e paz. Mais uma manhã o Senhor nos deu, né? Podemos acordar, podemos já contemplar tudo que Ele preparou para nós e ainda temos muita coisa hoje para perceber da grandeza do Senhor em nossa vida. E é com esse coração cheio de gratidão a Deus que nós damos início mais um devocional, né? Hoje, 20 de 5 de 2022, hoje nós temos a nossa pregadora Daniele, e é com muita alegria no coração, que eu sei que o Senhor já preparou, que o Senhor já conduziu, que eu entrego essa tua filha, Pai, agora em tuas mãos. Que o Senhor seja a boca dela, a mente dela, o coração dela, que o Senhor seja tudo nela, Pai. Que ela venha falar conosco, Pai, o que nós precisamos ouvir para sermos filhos melhores, sermos filhas melhores, Pai. Nós te entregamos agora a Dani, nós já sabemos que ela está com o Senhor, que o Senhor é com ela, e é Senhor, sim, neste devocional hoje vai ser um sobrenatural, porque antes de estarmos aqui, o Senhor já providenciou tudo. E o Senhor fala, onde tiver 2 ou 3 reunidos, o Senhor vai estar também. E é nesta manhã, Senhor, que eu te entrego cada pessoa aqui no devocional, eu entrego cada coração, entrego cada mente, cada espírito, Senhor, que nós não possamos mais sair daqui como nós entramos, que nós não possamos mais ser, Pai, como nós acordamos, pois o Senhor está conosco, sim, o Senhor está nesse devocional, o Senhor está com cada uma aqui, o Senhor está com a Daniele, Pai, e o seu melhor vai sair aqui para a honra e glória do Senhor. Amém. Seja bem-vinda, Dani, mais nessa manhã. O Senhor te use poderosamente. Eu já sei que vai ser extraordinário hoje, porque eu já estou sentindo o agir do Senhor antes de entrar aqui. E deixe usar, minha filha. Amém, glória a Deus, né? Sempre com bastante alegria, assim, poder compartilhar, dividir algo no devocional. Quero pedir perdão, né? Porque eu não estou tão presente nessa semana, mas o Senhor tem me dado algumas responsabilidades. Mas eu não me afasto daqui, não. Sempre que dá, eu sempre estou por aqui, sempre assistindo as ministrações depois, né? E é com bastante alegria. Gente, essa palavra que o Senhor vai trazer hoje, o Senhor me ministrou na terça-feira. E aí eu até questionei, eu digo assim, mas essa palavra, nós temos irmãos de fé, né, que já estão na caminhada há tanto tempo, né? Mas o Senhor, ele, né, confirmou hoje pela manhã, quando eu acordei também, eu digo, Senhor, será que é isso mesmo, né? E o Senhor, não, vai lá. Então, vamos aí, né, que o Senhor possa falar aquilo que ele deseja ministrar, ou de repente o Espírito Santo vai nos fortalecer, vai de repente tirar algumas escamas dos nossos olhos. Eu vou convidar então vocês, a Amália já orou, para a gente abrir a palavra em Efésios 6:10, nós vamos falar um pouquinho sobre a armadura de Deus. Eu vou ler com vocês então, Efésios 6:10, diz assim: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis. Depois de terem feito tudo, assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Aqui tá bom. Glória a Deus pela palavra do Senhor, Pai, que o Senhor possa falar neste momento comigo e com as minhas irmãs, Pai, que o nosso coração, que a nossa mente, Pai, que a nossa alma esteja cativa a Ti, Senhor, e que o Senhor possa falar conosco, Pai. Que o Senhor repreenda, Pai, todo dardo maligno e todo espírito de distração, em nome de Jesus. Amém. Então, minhas irmãs, quando o apóstolo Paulo ele fala a respeito dessa armadura, uma das primeiras coisas que ele fala é que nós devemos estar fortalecidos no Senhor,
na força e no poder do Senhor. Então, algo que nós precisamos saber antes de começarmos na armadura é que nós não temos esse poder de fortalecermos a nós mesmos. Nós nos fortalecemos no Senhor. E como é que acontece esse fortalecimento? É através da nossa sujeição, da nossa submissão, da nossa reverência, uma vida de comunhão no Senhor. E quanto mais nós tivermos uma vida de comunhão, de entrega, de intimidade no Senhor, mais o Senhor vai entregar sobre nós poder e autoridade. Só que o Senhor ele não vai nos entregar algo se nós não tivermos essa vida íntima com Ele, essa submissão, né? E estar submetido à vontade de Deus traz a obediência. Se nós não obedecermos, não estivermos sujeitos a fazer a vontade do Senhor, mesmo que não nos agrade, nós não vamos estar tendo uma vida de submissão à vontade de Deus. Então, isso é uma das coisas que antes do apóstolo Paulo começar a falar a respeito da armadura, nós vamos receber esse poder, essa autoridade no Senhor. Mas para isso nós precisamos estar sujeitos a Ele. Se nós não estivermos sujeitos, nós não vamos receber esse poder que vem através da graça, né? Então, isso é uma das coisas importantes que nós devemos ter em mente. E depois o Senhor, ele fala, o apóstolo Paulo fala a respeito da verdade, né? É o primeiro ponto que ele começa falando é sobre a verdade. A primeira instrução que ele nos fala a respeito do cinto, né? Estarmos cingidos. E o apóstolo Paulo, quando ele escreveu isso, ele estava preso. Então, assim, no cotidiano, naquela rotina de dias que ele estava ali, ele via os soldados. Então, a armadura de Deus, ela é uma metáfora de uma veste de um soldado. E nós somos soldados de Cristo, né? Nós pertencemos ao exército de Cristo. E o que é o cinturão da verdade? Eu entendo assim que Jesus, ele é a verdade. Mas nós como filhos, como sacerdotes, porque o plano do Senhor para nós é sermos sacerdotes reais para o estabelecimento do reino, a verdade, ela deve ser constante na nossa vida. Alguém que quer exercer um sacerdócio real do reino, a mentira, o engano, traição, essas coisas não cabem a um sacerdote de luz. Então, a verdade, ela tem que estar arraigada no mais profundo do nosso coração, do nosso íntimo, do nosso ser. Nós não podemos compactuar com mentiras. E essa é a primeira parte da armadura. E eu entendo por ser a primeira, uma das coisas primordiais. Se você não for sincero, como que você vai ser um soldado de Cristo? Como que você vai estar preparado para lutar com o diabo, que é o pai da mentira, se você compactua com o engano? Com o erro, com a mentira, com a falsidade. Isso não nos cabe, nós não podemos. Então, assim, essa é a primeira instrução que o apóstolo Paulo nos fala. Se nós somos sacerdotes reais, nós devemos, assim, estar cingidos, porque o cinto da verdade é o que vai dar sustentação para todo o resto da nossa armadura. Nós devemos, sim, estarmos cingidos com a verdade. E se existe algo nessa manhã, nos nossos corações, no nosso íntimo, que não é sincero, que não é verdadeiro, que a gente pare, reavalie, peça perdão e clame ao Senhor, clame ao Espírito Santo pela verdade na nossa vida. E Jesus, ele é a verdade, nós temos que saber, Jesus é a verdade. Depois o apóstolo fala para nós sobre a couraça da justiça. E a couraça da justiça era usada pelos soldados para proteger a frente e as costas dos soldados. E isso aponta para nós, para que nós tenhamos uma vida revestida dessa couraça de justiça. Sermos justos, honestos, honrados, temos frutos de retidão, na verdade, comprometidos com a justiça do Senhor, com as coisas do Senhor. Quais são os frutos morais que nós estamos apresentando dentro da nossa casa, no nosso trabalho, com as pessoas que estão ao nosso redor? Quais são os frutos que nós estamos apresentando? Será que a nossa vida está apresentando essa couraça de justiça, de sermos justos, como filhas do Senhor? Porque é a couraça que vai nos proteger de muitos ataques. E como que nós vamos resistir aos ataques malignos se nós não temos defesa, porque nós estamos compactuando com o pecado, com o erro, com a imoralidade, com aquilo que não agrada a nós? Devemos, como filhas do Senhor, como servas do Deus Altíssimo, nós devemos sim
saber os limites daquilo que é bom, daquilo que é santo e daquilo que é profano, daquilo que é impuro, daquilo que contamina as coisas que são do Senhor. E nós somos do Senhor. Então, nós temos que saber o que está nos contaminando. Será que vai me contaminar? Será que isso vai impedir que eu esteja revestida com a couraça da justiça? Então, é algo assim que nós devemos parar e saber qual é o centro das coisas. Nós temos que estar centralizadas nessa verdade. Entendermos que a nossa vida precisa, sim, apresentar atos de justiça e nós devemos termos frutos morais de retidão na nossa vida. Nas nossas opiniões, nas nossas decisões, naquilo que fizemos, no nosso trabalho, na nossa casa, no nosso ministério, com os nossos filhos, com os nossos maridos. Isso é algo assim que vai nos proteger dos ataques, tanto pela frente quanto pelas costas. Porque quando alguém resolver nos atacar, de alguma maneira, nas nossas costas, os nossos frutos vão falar pela gente. As nossas decisões, as nossas atitudes, elas vão falar muito mais do que as nossas palavras. Então, nós devemos estarmos revestidas dessa couraça. Nós devemos, sim, buscar isso, né, para nós. Outra parte também que o apóstolo Paulo nos fala é sobre os calçados, de nós calçarmos, né, o evangelho de preparação, o evangelho da paz. E que eu entendo, assim, o calçado, ele nos traz uma ideia de, né, quando nós vestimos um sapato, né, uma bota, enfim, um chinelo, é porque nós vamos caminhar, nós vamos andar, nós vamos nos movimentar, né, nós vamos partir para um outro território, né, que exige cuidado, um zelo com os nossos pés, digamos assim. E falando da armadura, os romanos, eles usavam sandálias, e sandálias muito bem preparadas, muito bem armadas, porque eles andavam por muitos territórios. Tanto que se a gente for estudar sobre isso, a gente vai ver que nas sandálias eles colocavam até pregos para melhorar a movimentação deles em certos territórios. Eles eram soldados que andavam por muitos lugares. E nós devemos estar prontos. Quando fala preparação, fala de prontidão, nós devemos estar prontas, preparadas para entrar em qualquer território. Nós devemos ser soldadas preparadas para andar em qualquer lugar, prontas para anunciar o evangelho. Como que Deus vai nos chamar? Como que o pastor vai te chamar? Como que alguém vai te chamar para fazer algo se você não está preparado? Que soldado é esse? Sem preparação. Como que nós vamos anunciar o evangelho? Nós devemos sim estar preparados para dizer sim quando o Senhor nos chamar. Prontidão e obediência. Prontidão e obediência. Estar preparados. É estar prontos para se movimentar ao chamado do Senhor. Um soldado que está em guerra, porque nós estamos em guerra, nós estamos em batalha. Nós estamos em batalha. Então, temos que estar sempre preparados. Não tem como ser soldado, estar na guerra e não estar preparado. Se você for para a guerra despreparado, sem arma e tá lá, né? Você vai morrer na guerra. Né? E a gente não quer morrer na guerra, né? A gente quer vencer. Em Cristo, ele já nos deu vitória, mas nós temos que estar preparados. Nós temos que estar prontos para nos movimentar no Senhor, obedecendo ao chamado do Senhor em todo e qualquer território, seja ele hostil ou não. Que a gente possa estar pronto para anunciar o evangelho da paz, o evangelho de Cristo. Também a armadura do Senhor nos fala do escudo, né? Sobre nós erguermos o escudo, de nós estarmos preparados, né? Com o escudo da fé. E o que é o escudo da fé? Eu entendo assim que o escudo ele é uma arma muito poderosa de defesa para que a gente possa reprimir os dardos malignos, para que a gente possa erguer o nosso escudo, para quando o inimigo ele se levantar contra nós, quando ele tirar os seus dardos inflamados, suas flechas de morte, de ataque, que a gente possa erguer isso. E essa fé aqui nos fala da confiança, da fidelidade, da certeza de quem é Cristo, de quem é Jesus. Temos certeza das promessas futuras de Jesus Cristo para a nossa vida.
Nós devemos sim, a nossa fé tem que ser inabalável, a nossa confiança tem que estar em Cristo, tem que estar em Deus, haja o que houver. Haja o que houver, independente daquilo que vai acontecer. A nossa fé, a nossa esperança tem que permanecer inabalável. Inabalável. Porque nós temos que ter consciência que muitas coisas vão acontecer para nos desestabilizar, para nos tirar do foco, para nos afastar do Senhor. Mas a nossa fé, ela tem que permanecer. Independente do dia mau, da dificuldade. Porque o que é o dia mau? Dia mal não é só quando acontece uma fatalidade, mas o dia mal é quando o nosso interior está abatido, quando nós estamos abatidos interiormente, quando algo dentro de nós sentimos que algo dentro de nós não vai bem, e ali o inimigo ele se aproveita para atacar. Então nós temos que aprender a resistir a esse dia mal. E a nossa fé, nós temos que colocar a nossa fé em ação, nos lembrarmos das promessas, daquilo que nos traz esperança vindo da parte do Senhor. E esse é a nossa confiança. Gente, porque Satanás, ele sabe quem é o Senhor. Satanás, ele sabe quem é Cristo. Satanás sabe quem é o Senhor da vida. E nós também devemos saber. Nós devemos ser conscientes. Porque às vezes a gente fala que Deus é Pai, que Deus é isso e tal, tal. Mas na hora da dificuldade, na hora que o confronto vem, na hora que nós estamos sendo intimidados, caluniados, a gente entra, em vez de a gente atacar e resistir, a gente recua. A gente a gente renuncia ao chamado, a gente renuncia de continuar fazendo a obra e fazer aquilo que Deus nos chamou, porque estamos sendo atacados. Não, tá errado. É aí que nós temos que colocar a nossa fé em ação, aí que nós temos que estar cingidos com a verdade, com os nossos frutos morais de justiça. Nós não podemos ter esse poder, o Senhor nos dá poder e autoridade para a gente recuar. Não, a gente tem que resistir, enfrentar o dia mal. Por meio da fé em Jesus Cristo. A fé daquilo que Jesus já fez por nós. Então, nós devemos confiar em Jesus, porque a confiança em Jesus, em Cristo, ela nos protege, sim, das ciladas do diabo. Nos guarda das investidas satânicas contra a nossa vida, contra os frutos malignos. E isso nós temos que ter muito em mente, porque infelizmente no nosso meio, quando falar do joio do trigo, o inimigo ele vai infiltrar os seus filhos no meio de nós. E para nós resistirmos a tantas coisas que vão vir sobre nós, a gente precisa estar, sim, preparados com a armadura do Senhor. Mesmo que haja tribulação, mesmo que você seja ferido, mesmo que algo aconteça com você e que seu sangue seja derramado, mesmo que tais coisas venham acontecer, nós precisamos ser conscientes, nós devemos saber que nada nos separa do amor de Deus. Nada nos separa do amor de Deus. Não são as tribulações que vão te afastar do amor de Deus. Não vai ser as suas feridas que vão te afastar do amor de Deus. Não vai ser um ataque de morte que vai te separar do amor de Deus. Ele vai continuar te amando, você vai continuar nele, haja o que houver. E isso é uma das coisas que nós temos que ter em mente sempre, essa verdade. Nada nos separa do amor de Deus. Também o apóstolo Paulo ele nos fala sobre o capacete da salvação. E quando o capacete é para ser usado, né, na cabeça. E aqui eu entendo que a nossa mente, a nossa cabeça, o nosso intelecto, não é só no sentimento. Nós devemos estar revestidos de esperança, clareza sobre a obra da salvação. O que é a obra da cruz? Por que Jesus veio? Por que Cristo ressuscitou? Nós devemos saber o que é a obra redentora da cruz. Porque quando nós soubermos tais coisas na nossa mente, nós vamos produzir todos os frutos. Quando nós soubermos o que é a obra redentora da cruz, nós vamos manifestar todas as outras coisas, porque nada mais importa. Nada mais vai importar, porque nós vamos ter certeza da nossa salvação, quem nos chamou, quem nos salvou, quem pagou o preço por nós.
Nós devemos, sim, a nossa mente tem que ser revestida, nós temos que saber o que é o capacete da salvação, quem nos salvou, quem nos redimiu, quem é o nosso Redentor. Nós temos que ter consciência dessas coisas. E o apóstolo Paulo, ele nos fala sobre a espada do Espírito, e se a gente for ver, né, nessa leitura sobre a armadura, teoricamente a única arma, né, de ataque, digamos assim. Todas as outras coisas vai servir para nos proteger e nos defender. Mas a espada, ele nos fala como se fosse uma arma, né, de ataque. Mas o que eu entendo que é essa espada do Espírito? Para mim, no meu entendimento, a espada do Espírito é a palavra de Deus. E a palavra de Deus é Cristo. Cristo é a palavra. Cristo é a palavra de Deus. Cristo é o verbo. E nós temos que estar sempre prontos para anunciar Cristo, para anunciar quem Deus é. Nós devemos estar sempre preparados para falar quem Cristo é, quem Jesus é na nossa vida e quem nós somos nele. Porque todas as coisas convergem para Cristo, tudo aponta para ele. E ele tem que ser a nossa espada. Nós, como soldados, nós devemos sim estar preparados para levantar a espada da palavra. Anunciar Jesus Cristo, anunciar Cristo, anunciar o Senhor. Nós devemos sim ter todas essas coisas em mente. Porque quando nós começarmos a anunciar Cristo, nós estaremos fazendo a nossa parte para a redenção da criação, para o estabelecimento do reino, a toda criatura. A toda criatura. É nossa missão como sacerdotes, como embaixadores de Cristo nesse mundo, anunciar a palavra, anunciar Cristo, para que a terra possa ser redimida para o estabelecimento do reino. É nosso dever. E quando nós estivermos conscientes de todas essas coisas, sobre a verdade, quando nós estivermos apresentando os frutos morais de justiça, quando nós estivermos convencidos, conscientes, de forma consciente, não é sentimento, consciente, sobre a nossa salvação, de que nada nos separa do amor de Cristo, quando nós estivermos preparados para anunciar o evangelho a todo tempo, em todo o território, nós teremos poder e autoridade para confrontar as trevas, porque todos os dias nós seremos atacados, todos os dias algo vai acontecer. E nós temos, no Senhor, autoridade para repreender, para resistir. Então, a armadura do Senhor não é só para a gente também confrontar, minhas irmãs, as trevas e resistir ao maligno, mas para cumprir o nosso chamado. Porque quando nós estivermos vestidas todos os dias dessas coisas que o apóstolo Paulo nos fala, de verdade, de justiça, de fé, de salvação, nós vamos apontar o caminho que nos leva ao nosso propósito. Nós vamos encontrar esse caminho que nos leva ao nosso propósito. E, consequentemente, nós estaremos prontos e preparados para confrontar as trevas, os dias maus. Amém, minhas irmãs? Glória a Deus por essa palavra. Eu sei que, assim, a armadura, assim, né? As irmãs, né, que estão aqui já são irmãs que já estão bastante tempo na caminhada com o Senhor. Mas na terça-feira o Senhor me trouxe essa palavra e hoje pela manhã eu tentei resistir um pouquinho durante a semana, mas hoje pela manhã o Senhor falou assim, não, você vai falar da armadura. E eu creio assim que é sempre bom a gente trazer a lembrança, porque a armadura do Senhor não é só para a gente usar quando a gente, vou lá orar por um irmão, me reveste com a tua armadura, não. Estar vestido com a armadura do Senhor é constante, buscar o poder do Senhor nessa vida de submissão ao Senhor. Ela tem que ser constante, não é uma vez e deu, não, é todo dia. As nossas orações, quando nós formos orar, nós temos que clamar por essa armadura, por essas verdades. Tem que ser diário e todos os dias, se nós colocarmos isso em oração, a armadura do Senhor nas nossas orações, nós vamos estar todos os dias revestidos. E colocarmos em prática, né, minhas irmãs? Não adianta só a gente orar se a gente não praticar a verdade, a justiça, a fé, anunciar o evangelho. Não adianta a gente, nas dificuldades, nos ataques, a gente abandonar o chamado, abandonar aquilo que Deus nos chamou para fazer. Porque não, nós somos mulheres que não retrocedem. Nós somos mulheres que nós não vamos retroceder. Nós não fizemos parte daqueles que retrocedem. Nós olhamos para o nosso alvo e o nosso general é Cristo. Nós fizemos parte desse exército.
E nesse exército não nos permite retroceder para as trevas. Porque nós somos luz, o Espírito Santo habita em nós, o Espírito de Deus Criador, o Espírito de Cristo habita em nós. E nós temos autoridade por meio dele para dissipar as trevas. A luz que está em nós é maior do que toda treva. E nós temos que ter ousadia, coragem, isso tem que ser verdade em nós. Não pode ser só da boca para fora, não é um sentimento, é uma verdade, e isso tem que estar na nossa profundeza do nosso ser. Então, minhas irmãs, que o Senhor possa revestir vocês, que vocês possam se revestir dessa armadura diariamente, a todo momento, para que nós estejamos, então, prontas, guardadas no Senhor, protegidas pelo Senhor e prontas para levar a verdade, o Evangelho, anunciar Cristo a toda a terra. Porque existem porções da anunciação do Evangelho, de anunciar Jesus, de usar a palavra do Espírito que cabe a cada uma de vocês. Tem pessoas que vão passar pela minha vida, mas vai ter pessoas que vão passar pela vida da Giovana, da Camila, da pastora Mônica, da Elane, da Mara. Cada um de vocês, a palavra de Deus é clara quando diz que a criação aguarda a manifestação dos filhos. E os filhos somos nós. Existe uma porção aguardando por nós. Existe uma porção esperando a nossa manifestação. E o que nós estamos manifestando? Nós precisamos manifestar o reino. Nós precisamos manifestar as coisas vindas do céu, as coisas que são eternas. As coisas que são eternas. Então, minhas irmãs, assim, que a gente venha refletir nessa manhã, neste dia, colocar verdadeiramente a armadura do Senhor em prática na nossa vida, nas nossas intercessões, nas nossas orações. E que seja uma prática diária na nossa vida. Porque senão a gente vai estar sempre caindo. E a gente não pode cair para Satanás. Se a gente tiver que cair de joelhos, a gente tem que cair de joelhos na presença do Senhor, para reverenciar o Senhor, o nosso Deus. Não ao maligno. Não ao maligno. Tchau, filho. Não ao maligno. Então, minhas irmãs, essa é a palavra que o Senhor me deu. Em nome de Jesus, que o Senhor possa falar com vocês, né? Assim como falou comigo. E é isso. Glória a Deus. E obrigado pela oportunidade. Pastora Mônica já pode falar. Eu ainda estou vivendo aqui. Se não puder me salvar, me salve. Estou aqui. Bom dia, meninas, a paz. Estou podendo falar, graças a Deus, estou bem melhor. Palavra, Dani, quando Deus manda, é porque a gente realmente precisa ouvir, relembrar muitas coisas, né? Trazer à memória, Deus, ele sabe o que faz. E o cinto, né? Eu estava pensando no cinto, ele, como você disse, ele serve para afirmar. E o cinto é Jesus. Se nós não estivermos realmente cingidos, firmados, né, a pessoa, o homem com uma calça frouxa, ele está andando na rua, a calça cai. É vergonhoso para um homem, ele fica sem defesa, se ele for tentar correr, ele vai cair. Então, se nós estivermos sem Jesus, nós vamos também passar vergonha, vamos cair, vamos expor coisas que eram para ficar em oculto na nossa vida, né? Vamos expor a nossa intimidade, né? E os pés, eu achei muito interessante a palavra dos pés, nós estarmos preparados. Estar preparado é quando você vem para o devocional, sabe? Participar do devocional e a líder fala assim, você pode trazer a palavra hoje? Né, pastora Mara? Aí você diz, não, eu não estudei, não estou pronta. É você estar preparado. Senhor, eu tenho uma porção tua. Sim, todos os dias o Senhor tem uma porção para mim. Qual é a porção para hoje? Né? Meu esposo, ele tem o costume de me botar para pregar. Hoje a pastora Mônica vai pregar. Eu olho para cara, ele já sabe, ele fica rindo. Que eu falo para ele, eu preciso de uma semana. Eu tenho que ver o que Deus quer falar primeiro comigo, para depois o que ele vai falar com o povo. Eu tenho que estudar, eu tenho que ler, eu tenho que orar, eu tenho que me preparar. E aí, mas estar pronto é isso. Qual o seu depósito? O que você tem em depósito, né? Para você poder levar.
Se Deus me mostra uma pessoa chorando no meio da rua, né, essa pessoa vai se suicidar, fale do meu amor para ela. Ah, mas eu nem estudei, eu nem me preparei. Qual é a palavra sobre suicídio? Ai, meu Deus do céu. Então, a gente tem que realmente estar preparada. Aí eu estava vendo as minhas anotações aqui, né? Deus, vestir a armadura não é uma sugestão. Vá lá, veste só o capacete se você quiser. Não, hoje sai apenas com sapato. Não, é toda a armadura. E não é um condicional. Igual eu falei, é uma ordem. Veste, esteja pronta, esteja preparada, né? Porque o inimigo, ele está fortemente armado. Eles estão completamente vestidos e bem vestidos na luta contra nós, né? Ficar firme significa você realmente se colocar em oposição às forças das trevas, aos planos do mal contra a nossa vida, né? E uma coisa que eu achei interessante que também não vestimos toda a armadura só para proteção e defesa, mas também para ataque, foi o que a Dani falou, né? Para lançar uma ofensiva contra o nosso inimigo e fazê-lo recuar. É aquela coisa, né? Se sujeite a Deus, resista ao inimigo e ele vai fugir. Então, nós nos sujeitamos a Deus em obediência, colocando a nossa armadura e usando ela não só para defesa, mas para atacar. E com isso, o reino de Deus vai avançando na terra e nós vamos fazendo Satanás recuar com seus planos contra os filhos de Deus. Aleluia. Glória a Deus, né? Vamos a promover, queridas, o avanço do reino dos céus, né? E quando ele fala, irmãos meus, não é só para uma classe, para uma ordem, é para todos nós. Ele incluiu nesse plural aí todos nós. Não é só para pastor, não é só para evangelista, é para todos. Todos fomos comissionados, todos nós fomos chamados para estarmos nessa guerra e para estarmos preparados, né? Querendo ou não, como eu sempre falo, você aceitou Jesus, você já, naquele momento, você assinou ali seu alistamento, você já está em guerra, né? Glória seja dada a Deus, né? Não é na nossa força que nós teremos a vitória. O Senhor, Ele nos adestra, Ele nos capacita, Ele coloca a espada em nossa mão, Ele nos ensina a lutar, e Ele está ali o tempo todo, durante a batalha, no nosso ouvido, no nosso coração, nos dando instruções de como avançar, de como guerrear, até de como levantar a espada e descer ela no inimigo. Em todo tempo, o nosso general está nos instruindo. Basta nós termos ouvidos e ouvir. Ouça o que o Espírito diz à igreja e obedeça, seja temente para a glória de Deus. Amém? Ele já foi derrotado, mas a guerra, ele já é derrotado, mas a guerra ela continua sendo travada todos os dias. Né? E ai de nós, se descansarmos e falar, não tenho nada a ver com isso, deixa que os pastores e os líderes vão guerrear, irmãos, irmãs, não se sinta assim, porque você já é um derrotado, né? Se você tomar essa atitude, esse pensamento na sua vida, a derrota virá e virá para destruir tudo mesmo. Amém? Pastora Mônica, pode falar, Elaine. Bom dia, meninas, tudo bem? Gente, Dani, quando o Senhor manda falar, minha filha, não tem como recuar, não, porque realmente é aquilo que a pastora Mônica falou. Eu tive um sonho essa noite, que eu estava no meio de um campo de batalha. Eu estava na rua da minha igreja e estava um caos. As ruas estavam um caos, era como se tivesse exército. E eu andava na rua e falei, gente, que confusão que tá essas ruas. E assim, era dia, ao mesmo tempo o dia estava cinzento, sabe? E eu descia a rua da minha igreja, eu via irmãos da igreja dispersos. E eu via alguns pastores da minha região, principalmente pastores que eu conheço, assim, bem próximo a mim, uns dispersos, outros rindo, outros com a Bíblia andando para cima e para baixo, e outros orando. E eu via meu pastor com a Bíblia subindo e descendo na rua da minha igreja e falando em voz alta, proclamando algo que eu não escutei. E chegou um rapaz perto de mim e falou assim, ah lá, ó, seu pastor tá ficando doidinho. E eu ouvi uma voz falando comigo, é tempo de guerrear, revista-se, revista-se. E teve essa semana que a Glaucia parou tudo lá na parte da tarde, chamou todo mundo da Presença de Deus para orar, porque tinha algo sobre todos, né? Sobre todo mundo que estava envolvido na Presença de Deus, tinha algo. E a Glaucia falou assim, gente, é hora de guerrear, é hora de a gente parar tudo, para tudo que você está fazendo, vamos orar, vem cá, vamos guerrear, porque a gente precisa guerrear.
E ali o Senhor me deu essa palavra de Efésios. E a Liz, ela acordou, eles estão acordados desde 6h30 da manhã, gente, aqui não tá frio não, tá assim, o gelo. E elas estão tudo em pé aqui. E a Liz acordou 6h30 e ela veio na minha cama e falou assim, mãe, eu tive um sonho muito ruim. Falei, o que você sonhou? Primeiro eu vi ela conversando com o pai dela. E aí eu vi ela conversando com o pai dela e eu vi que os dois oraram juntos. Depois ela veio e me acordou e falou, mãe, eu tive um sonho muito ruim. E eu falei, o que você sonhou, filha? Ela falou assim, eu sonhei que eu estava numa guerra. E ela me falava, tinha uns homens com o olho caindo, tinha um homem sem o braço, e ele vinha para cima de mim e o papai não deixava ele me pegar. E aí um veio perto de mim, e aí eu só falei assim, Jesus, e o sonho acabou. E aí eu falei assim, filha, eu percebi que nós tivemos mais ou menos o mesmo sonho, assim, né? E aí eu falei com ela assim, filha, vamos orar, né? Vamos orar. E nós oramos em cima de Efésios 6. Eu peguei a palavra, mesmo ela pequenininha, eu peguei a Bíblia e falei assim, filha, olha o que a Bíblia fala pra gente. E li Efésios. Então, assim, essa palavra veio só para confirmar mesmo aquilo que o Senhor tem me alertado. Eu não sei o que está por vir, eu não sei se eu estou nessa guerra, né? Já vivenciando essa guerra. Mas, e essa palavra veio só para confirmar. Desperta, acorda e se revista, né? E nós estamos, na realidade, nós estamos nessa guerra constantemente, né? Eu digo assim, se está vindo algo por vir, porque nós estamos numa guerra, o inimigo, ele não está brincando de ser inimigo. Ele sabe que o fim dele está próximo, ele sabe que Jesus está aí, e ele quer, né, deixar isso aqui um caos, como eu vi no meu sonho hoje, essa noite. Ele quer deixar isso aqui um caos, ele quer deixar a minha cabeça, a sua cabeça, a nossa vida um caos, mas que nós possamos estar preparados, né, e revestidos, né, por Efésios 6, ali com a armadura de Cristo, mas como a Dani mesmo disse, e a pastora Mônica também disse, não é só um equipamento, é equipado em Deus. Sabe, a nossa mente preparada, nosso corpo, na hora que o Senhor falar, vem, nós estamos preparados, nos revertir mesmo, nos revertir, porque os dias são maus. E meu pastor, ele costuma falar assim, se alguém falar para você que vai melhorar, esse pastor tá fazendo hora com você e mentindo para te manter na igreja, porque não vai melhorar. A tendência é piorar, o negócio é pegar para o nosso lado, né? Mas nós não tememos o dia mau, né? A palavra diz, fala que a gente não pode temer o dia mau, né? E nós não vamos temer esse dia, nós vamos estar preparados para quando ele chegar. Então, que Deus continue te usando, na hora que o Senhor falar, faça mesmo, porque como a pastora Mônica disse, nós estamos aqui todo mundo precisando, né? E veio só confirmar aquilo que o Senhor me mostrou em sonho nessa noite. Deus abençoe vocês. Amém a todas, né? Eu quero falar uma coisa para vocês, que desde segunda-feira o Senhor ele tem nos falado sobre oração, sobre comunhão com Ele, né? Sobre a armadura, né, pastora Mônica? Tem falado isso desde segunda-feira. E quem esteve aqui desde segunda-feira aprendeu muito nessa semana, e a Dani vai encerrar com tudo que já foi falado, chegou até aqui as armaduras. Eu quero deixar uma lição para vocês hoje aqui, do meu coração, o coração de vocês. Onde é que está a nossa fé? Se a gente vê um cônjuge doente, a gente se desespera. Se a gente vê um filho doente, a gente se desespera. Se a gente adoece, a gente se desespera. Se tem um problema dentro de casa, a gente se desespera. Se diz, vai fazer muito frio abaixo de zero, a gente se desespera. Vai fazer 40 graus de calor, a gente se desespera. Ei, vamos acordar. A nossa vida não é na mão do homem. A nossa vida é na mão do Senhor. E eu falei, essa semana, eu estava falando com uma pessoa da empresa, que ela disse assim, mas muito frio, não sei o quê. Ei, profetas, apóstolos, oraram pelo sol, e o sol veio. Oraram pelo frio, pela chuva, e a chuva veio. Por que nós não podemos fazer isso? Por que nós não podemos orar? Se nós estamos aqui toda manhã nesse devocional buscando a Deus, por que a gente fica com medo do frio, do calor, da chuva? O Senhor, Ele sabe o que Ele tem para dar para cada um. Às vezes a gente se levanta de manhã, a gente não tem nenhum hábito de dizer, Senhor, obrigado por acordar. Eu não sei o que o Senhor preparou para mim hoje, mas eu quero o que o Senhor tem para eu. Você já imaginou uma pessoa rica, incrédula, dizer isso para o Senhor pela manhã? Ela vai se apavorar. Eu não sei o que o Senhor tem para mim hoje, Senhor, mas eu quero o que tu tens para mim. Ele vai se apavorar, nós não.
que ele vai ficar com medo de perder tudo. Nós não. Então, o que eu percebo em nós aqui, muitas das vezes, eu quero que vocês reflitam nisso que eu vou falar para vocês, é que a gente fala muito de Deus, a gente ajuda muitas pessoas na fé, a gente ajuda muito a erguer pessoas, ajuda pessoas a aumentarem sua fé, mas cadê a nossa? E a armadura que a Dani trouxe hoje, ela me faz refletir isso, viu, Dani? A minha fé em Deus. Colocar minha armadura como filha dele. Se está doendo muito, eu fico triste, eu choro. Cadê minha fé em Deus? Né? E aí, é muito forte essa palavra hoje. Essa semana, o Senhor, quem prestou atenção nas palavras da semana, não tem mais como a gente ficar com medo de nada. O Senhor tem nos ensinado a cada manhã, a cada dia, na palavra dele, que a gente precisa se posicionar com fé, com confiança mesmo nele. Não é em mim, nem na pastora Mônica, nem na Dani, nem na Elane, nem na Jaqueline, na Camila, na Giovana, na Nath. É nele. A gente não precisa mais ter medo. A gente não vai fazer nada errado. Mas a nossa fé, a nossa confiança, ficar com medo do frio, ficar com medo do calor, ficar com medo da chuva, não pode mais, irmãos. Porque até o fio de nossas cabeças foram contados. Pensem nisso. Vocês conseguem contar o fio da cabeça de vocês? Nunca. Nunca. E essa palavra hoje veio encerrar essa semana para nós. Vamos deixar de temer. Vamos buscar mais a nossa fé, aumentar a nossa fé. O grão da mostarda, ela se torna uma grande hortaliça. E uma hortaliça muito bonita. Que é isso que o Senhor quer de nós, que nós sejamos desse grãozinho de mostarda, uma hortaliça muito grande para as pessoas, para o nosso lar, né? Para o nosso cônjuge, para os nossos filhos, para as nossas famílias. E interessante que ele nos ensina, né, nas armaduras, como ser realmente filho dele. Obrigada, Dani, por essa palavra. Obrigada, pastora Mônica, Elane, por colocar isso aqui para nós. E é forte isso. Eu estava vivendo isso aqui, me colocando cada armadura e vendo como eu estou vivendo. E eu vou falar para vocês, eu não tenho mais medo. Eu não tenho mais medo. A Dani veio terminar o pontinho de medo hoje que ainda tinha em mim. Essa palavra que a Dani trouxe. Nós não podemos ter medo, irmãos. Vamos para cima, vamos com fé. Essa semana se encerra com esse grande aprendizado que Deus está no controle de nossa vida. Ele nunca vai nos abandonar. Amém, pastora Mônica? Pincelando aqui, você falando de fé, né? A fé, ela faz parte do escudo, né? Ela é defesa e ela também é arma, né? Nós não fazemos nada sem fé. E sem fé, nós não conseguimos nem agradar a Deus. Então, tanto que é importante a gente ter fé, né? E, além de tudo, sermos gratos, né? Às vezes, se você... Deus sempre, quando você ora, Deus vai te dar um sim, um não, um talvez. Eu já falei isso uma vez aqui. Ele vai dar a chuva e vai dar o sol. E se você pede sol e Dani pede chuva, uma vai receber o sim, outra vai receber o não, né? Uma vai ter a resposta negativa, outra positiva. Deus vai dar aquilo que ele acha que ele tem que dar, né? Ele é que sabe das coisas. Agora, o frio, você pode dar ordem, como, né? Elias orou e o sol parou, né? Nós podemos dar ordens à natureza porque Deus nos deu ela para nós dominarmos. Mas também a gente tem que entender, o que eu falei aí na mensagem pode até parecer assim, engraçado, mas é uma verdade muito séria. Vocês que estão aí nessa luta aí para vender moletom, irmãs, o frio agora para vocês ele vem uma boa hora, porque se não fosse esse frio que vocês estão sentindo aí, né, em determinados estados do Brasil, seria difícil vender um moletom. Não, mas está calor, não tem previsão de frio, e quando é que vai vir esse frio para vestir esse moletom quentinho? Glória a Deus pelo frio, né? E que o Senhor só mantenha vocês em saúde,
Que Deus dê saúde a todos vocês, que Deus livre vocês de gripe, desse resfriado aí, de pneumonia, em nome de Jesus. Era isso. Pastora Mônica, Dani, pode falar. Só para, assim, finalizar, né, pelo que vocês estão falando, e o Senhor Nós sabemos, né, que virão os dias maus. Nós sabemos que vai ter o tempo de tribulação. Mas também nós não podemos esquecer que depois da tribulação, Cristo vai reinar. Então, nós devemos sim resistir o dia mal. Passaremos por dias de luta, passaremos por dias de dificuldade, seremos perseguidos de muitas maneiras. Nós sabemos que o dia mal virá. Mas Dani, eu procuro, assim, não me apegar somente no tempo da tribulação, e eu espero não estar aqui nesse tempo de tribulação. Mas eu procuro me apegar que Cristo, mesmo depois da tribulação, a terra vai ser purificada e Cristo vai voltar para reinar. E nós reinaremos com ele. E que isso seja, que a gente possa ter isso sempre em mente. Sempre em mente. Em Apocalipse 22:12 diz assim: eis que venho em breve, a minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Felizes os que lavam as suas vestes, e assim têm direito à árvore da vida, e podem entrar na cidade pelas portas. Então, minhas irmãs, que a gente resista, assim, o dia mal, que a gente assuma o nosso papel de filha do reino, de filha do Senhor, de sacerdotes, de embaixadoras, que a gente esteja pronta como soldado para enfrentar as batalhas. Como a pastora Mônica falou, o diabo é derrotado, mas cabe a nós enfrentar as ciladas malignas, porque se nós não estivermos preparados para enfrentar e discernir uma cilada, a gente cai. E que a gente possa se lembrar das promessas futuras, que a gente não se apegue ao medo do que está por vir da tribulação, mas que a gente possa saber que Cristo vai voltar e vai reinar, e nós reinaremos com ele. E que a gente venha fazer parte desses que vão entrar pelas portas da cidade, com vestes limpas, e que nós receberemos do próprio Cristo as recompensas de acordo com tudo aquilo que a gente fez. Que essa possam ser as coisas que venham produzir esperança em nós. Que a guerra foi vencida. A gente já sabe, que a gente possa saber sempre em nossa mente, que a gente já sabe como tudo vai terminar. Passaremos pela tribulação? Passaremos. Mas nós sabemos como ela termina no final de todas as coisas. E que a gente esteja ao lado dele. Amém? Então, assim, que isso venha produzir esperança em nós, fé em nós, para resistir os dias maus, porque no final de todas as coisas estaremos com ele. Amém? Amém. Sabe, Dani, eu estava pensando aqui, a respeito, tenho pensado muito, até falei um dia desse com acho que foi a pastora Mônica, falei, ou foi aqui no devocional, pastora Mônica, eu nem lembro muito, a nossa relação é com ele, né, a gente sabe disso, não é com o nosso cônjuge, não é com o nosso filho, né, não é com o vizinho, não é com o amigo, não é com o pastor, não é com a pastora da nossa igreja, é com ele. Para que eu vou me preocupar com o que as pessoas fazem? Por que eu vou me preocupar com que meus filhos... Eu vou orientar. O meu esposo, eu vou conversar. A minha esposa, eu vou conversar. Mas pecado de cada um é de cada um. Quando você entende isso, você vive melhor com as pessoas. Sabe? Ficar condenando, ficar apontando, a gente não chega a lugar nenhum. E quando a gente entende isso, sabe, irmãs, irmãos, a gente vive bem melhor. A salvação individual. E eu gostaria de chamar a pastora Mônica, que glórias a Deus, nossa pastorinha está melhor, essa pastora da alegria está melhor, do sorriso. Só faz a oração final, ore pela vida da Dani, a casa dela, a família dela. Amém, vamos orar.
Glória a Deus. Senhor, muito obrigada, Pai, por essa porção, por este alimento, Pai. O Senhor nos fortaleceu, nos dando, Senhor, mais uma vez a lembrança de como nós nos armarmos, Senhor, contra o inimigo, contra os planos dele, contra a nossa vida, Senhor. Nós temos que estar alinhados com a tua vontade, meu Pai. Sermos conduzidos pelo teu Espírito, temos que descansar também em ti, nos preparando para a batalha, mas esperando que o Senhor tenha o melhor para nós. O trabalho é teu, Senhor, que nós possamos fazer a nossa parte, que é descansar em ti. Tu vai nos responder, Senhor, da tua maneira, no tempo que tu desejares, ó Pai. Nós possamos exercer a nossa fé quando orarmos, ó Pai, sabendo que tu tens planos de paz para nós, ó Deus. Em meio à turbulência, em meio à guerra, Senhor, tu irás, ó Deus, estar conosco como nosso escudo de defesa, Senhor, nos protegendo, nos guardando, nos livrando do mal. Quando nós te obedecemos, ó Pai, nós temos a certeza, Senhor, que estamos alinhados com a tua vontade. Muito obrigada, Senhor. Obrigada por essa palavra que fechou essa semana, que foi trazido, Senhor, temas sérios, às vezes até polêmicos, Pai, para nós, ó Pai. O Senhor despertou o teu povo, Senhor, essa semana para a batalha, para a guerra, meu Deus. Ô, Senhor, nos prepara, nos fortalece, que nós possamos buscar conhecimento, buscar em oração, buscar em preparação, Senhor, para estarmos, ó Deus, no dia da batalha, Pai, prontos, ó Pai. Nós sabemos que a batalha ela é diária, nós já acordamos em batalha, Satanás ele não descansa para nos destruir, nós também não devemos descansar em nossa vigilância, Senhor. Muito obrigada, Senhor, pelo esclarecimento, muito obrigada, Senhor, por trazer novamente a nossa memória, Pai, aquilo que o Senhor tem nos instruído na palavra, que muitas vezes vamos deixando de lado, Senhor. Mas o Senhor falou essa semana conosco, Senhor. Muito obrigada, Pai. Que esse final de semana o Senhor possa nos ajudar, Deus, a lembrar de tudo que foi falado, aquilo que o Senhor separou para nós na palavra de segunda a sexta-feira, Senhor. E estarmos prontas para a batalha da próxima semana também, Senhor. Obrigada, Jesus, pela vida da Dani, Senhor. Obrigada pela disposição dela em te servir, em te ouvir e falar aquilo que tu tem colocado no coração dela, Senhor, pela obediência dela, Pai. Que ela continue sendo essa mulher temente, Pai, essa guerreira, Pai, essa mestre, Senhor, que ela tem ensinado a muitas vidas. Obrigada, Senhor, capacita cada vez mais, Senhor. Abençoa seu esposo, seus filhos, meu Deus, seu ministério, seu chamado. Abençoa, Pai, aquilo que ela tem feito, Pai, para ganhar, Senhor, o sustento da sua casa, Senhor. Que possa multiplicar as moedas, ó Deus. Em nome de Jesus, multiplica as moedas da tua filha. Abençoa a pastora Mara, abençoa a Elaine, abençoa cada uma que participa desse devocional, as pastoras, as nossas amadas irmãs que estão conosco, Senhor, aprendendo todos os dias, ouvindo todos os dias, Pai, não como aquelas mulheres que a Bíblia fala, que ouvem, e não chega a conhecimento nenhum. Nós estamos aprendendo, Senhor, colocando em prática. Nos dá, Senhor, um final de semana abençoado, nos dá uma sexta-feira de bênção na tua presença, que em todas as ocasiões possamos ver uma oportunidade para te glorificar e para sermos gratos a ti, meu Deus. Eu oro assim em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigada, meninas. Tenham todos um bom final de semana, né? Então, que Deus abençoe a vida de vocês.